Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre amigo, possa nos envolver na sua doce paz, para que nós, todos juntos, possamos ter momentos de aprendizado, momentos de reflexão e momentos de refazimento espiritual nesta casa de amor, nessa casa de oração que nos acolhe e que nos dá tanta oportunidade de aprendizado. Nosso tema, como ela falou, está baseado na caridade e na salvação e na mensagem que foi lida, capítulo 15, item 10. Então, está baseada nesse tema do Evangelho. E Kardec, ele apresenta essa frase pela primeira vez em 1859, na publicação do livro que é o Espiritismo. Ele apresenta, né? Então, esse slogan, fora da caridade não há salvação, tem sido usado no Espiritismo como uma espécie de orientação doutrinária, onde vai estabelecer que a caridade, além de ser uma virtude que precisa por nós ser desenvolvida, praticada, é mais que isso. É um dever que nós temos e uma condição primordial, essencial, para que a alma possa fazer sua evolução, para que ela possa crescer, possa alcançar o progresso necessário. Então, essa máxima está baseada no Evangelho de Cristo, onde é amor, onde é compaixão, onde é bondade, onde é justiça. Então, resume a essência da moral cristã nessa assertiva, indicando que sem a prática da caridade é muito difícil ou impossível a evolução. Então, e a doutrina espírita mostra o entrelaçamento que existe entre esses dois grandes conceitos, porque aqui nós poderíamos falar somente a caridade. Nos daria tema e muito para falarmos muito, como também poderíamos falar somente a caridade. Isso nós vamos falar trazendo os conceitos individuais, para depois então a gente ver onde acontece esse entrelaçamento, que é o objetivo da gente perceber. Fora da caridade não há salvação, aonde se dá esse entrelaçamento que a doutrina espírita ela vai nos ensinar. Então, essa máxima, ela traz no seu bojo a ideia universal de salvação. E aí nós já começamos a refletir sobre a máxima, esse fundamento e essa importância da gente entender e a gente praticar, colocar em prática. Porque essa máxima, ela une todas as religiões. Ela une todas as crenças, pois a prática da caridade, por que ela une? Porque a prática da caridade é para todos. Então, se todos podem praticar a caridade e ela é a base da salvação, então a ideia da salvação se torna universal, dependendo do esforço de cada um. É lógico que vai depender do nosso esforço, da nossa construção. Então, essa máxima, fora da caridade não há salvação, ela não deixa de ser um contraponto também à ideia de que fora da igreja não há salvação. Porque aí dá uma ideia de restringir, de separar, como se fossem os escolhidos, né? Fora da igreja não há salvação. Parece a ideia de separar aqui. É aquela fração ali. Então, ela vem se contrapor a essa ideia de fora da igreja não há salvação, por causa disso, exatamente porque separa. E a justiça divina, a misericórdia de Deus, é para com todos nós, é para com todos, indiferentemente de crenças, independentemente de opções religiosas, está acima de tudo isso a misericórdia divina para todos nós. E nós vimos que esse conceito que Kardec traz, ele vai nos unir
E não há ideia de separação, e bem pelo contrário, é união, é o progresso nosso, é o progresso do pensamento humano. Naquela época, lá no século XIX, valeu para que a gente pudesse ir crescendo e evoluindo tão bem como hoje é colocado dessa forma, porque nós já temos uma certa maturidade espiritual suficientemente para compreender e respeitar essa outra anteriormente que teve o seu papel na história e teve a sua importância. Mas hoje a ideia é universal de salvação, porque a caridade, ela independe de qualquer coisa e qualquer um de nós pode praticar. Então, fora da caridade, une a todos, independente de segmentos religiosos, de segmentos que todos podem alcançar. Essa ideia é maravilhosa, essa ideia de universalidade. Todos podem alcançar a salvação. Isso é muito bom. E Kardec também esclarece na questão sobre ir para o céu, né, que a gente costumou culturalmente com essa questão. Quando eu morrer, eu quero ir para o céu, eu vou para o céu. Não é? A gente ouviu muito isso, repetidamente a gente ouviu. Nós devemos, nós podemos até continuar querendo ir para o céu, podemos, só que ele mudou um pouquinho de conceito. Agora ele, em vez de ser circunscrito, né, assim, geográfico, ele mudou um pouquinho de conceito, mas nós ainda podemos continuar querendo ir para o céu, só que esse céu vai precisar ser construído, porque agora ele mudou um pouquinho de conceito. Primeiro nós devemos entender, então, que o céu é um estado íntimo, construído pela própria pessoa, através das suas palavras, dos seus pensamentos, das suas atitudes, dos seus gestos com os demais, com os que convivem. Então, é um local, o céu agora é um local para aqueles de consciência tranquila do dever cumprido, alcançado por aqueles que procuram exercitar os ensinamentos de Jesus, se esforçam para pôr em prática e dessa forma vão se aprimorando espiritualmente. Bem, esse estado da alma, esse céu, vai sendo construído através das nossas lutas para combater as nossas imperfeições. Então nós continuamos sonhando, nós vamos para o céu, e depois da morte do corpo físico, não é? Vamos continuando. Agora, um estado íntimo, um estado da alma. Esse céu vai ser construído por nós, por cada um. Como? Combatendo as nossas lutas, combatendo as nossas imperfeições que nos levam a errar contra o nosso próximo, contra nós mesmos, as nossas próprias imperfeições. Vai sendo então construído pelo desenvolvimento das qualidades, das qualificações nobres que nós trazemos desde a nossa criação e que precisamos desenvolver. Então vai se libertando da necessidade de viver em mundos materiais, aonde existe muita dor, aonde existe muito sofrimento, porque de fato o mal ainda existe nesses mundos, né? Então nós vamos ver interpretação de salvação, o que a doutrina espírita nos explica e nos ensina sobre salvação. Na sequência, vamos ver o que é caridade, como pensa a caridade na doutrina espírita, e por último vamos ver então o entrelaçamento nesses dois conceitos. Fora da caridade não há salvação. Então, para a doutrina espírita, a alma passa por uma série de encarnações a fim de desenvolver todas as suas potencialidades e alcançar o seu nível máximo de progresso, seu nível máximo, seu grau máximo de perfeição, aquela perfeição que lhes é relativa, que é permitido alcançar. E isso seria impossível em uma só encarnação. Nós conquistarmos todos os conhecimentos de toda a ciência, de todas as artes,
de tudo que um globo oferece. É impossível numa só encarnação. Então, em várias encarnações. Mas ao invés de um julgamento definitivo, um julgamento final que decide a sorte futura depois da morte, né? Salvo ou não salvo. Então, isso é um segmento, né? Segundo a teologia cristã, ser salvo ou não ser salvo, num julgamento final, para o Espiritismo, a alma se submete a constantemente renovações, submetida à lei de causa e efeito. Então, ela vai colhendo os frutos das suas boas obras, como vai colhendo também as consequências das suas imperfeições. Vejam que difere também os conceitos. Não vamos ser condenados. Vai haver um juízo, sim, mas a nossa consciência, que vai nos colocar em certo patamar. Mas não vamos ser julgados em uma sorte definitiva, salvo ou não salvo. Você vai para o céu, você vai ou vai para o inferno. Não é, é submetido à lei de causa e efeito e nós vamos conquistando dessa forma. Então, a salvação é um processo de autoaperfeiçoamento da criatura, do ser humano. Ele vai se autoaperfeiçoando. E o amor ao próximo que ele vai desenvolvendo, e isso vai superando o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Então ele vai se libertando dessas imperfeições e vai alcançando a salvação na perspectiva espírita, que é essa libertação da alma. Então, não é fruto de fé cega, nem de dogmas impostos, nem de rituais, mas sim da lei de amor. Como foi lido, eu achei muito interessante que nós somos responsáveis, né, com amor, como foi lido de Pastorino, por uma parcela da humanidade. É a caridade, é o amor em ação que foi lido, né? E isso se evidencia nas práticas do dia a dia, na vida diária, de amor ao próximo. Então, a salvação, e ela está intimamente ligada com a libertação, né? Nós já vimos, salvação e libertação. Salvação, então, no Espiritismo, reforçando, refere-se à libertação do espírito de suas próprias amarras, libertação do espírito dos seus ciclos de reencarnações em orbes de prova, das amarras que o prende, dos ciclos de sofrimento nesses orbes, né? Ele vai alcançando o estado maior de elevação, de plenitude, estado maior de consciência. Então, é a conquista do reino de Deus em si mesmo. Não é aquela promessa, vá para o céu, aquela contemplação, ela até é muito bonita e muito bom de sentir por o céu. Os anjinhos tudo tocando harpa, né? Aquele silêncio, aquela ociosidade, aquela coisa assim que a ideia. E agora vem o Espiritismo, se quiser ir para este lugar, que é aí dentro, vamos construir para nós. Eu acho interessante porque nos dá uma responsabilidade e dignidade na construção. Não é de graça, nos dá essa dignidade de luta, de construção. Eu quero ir para o céu, sim, quando o meu corpo, né, que vai morrer, e o meu espírito vai se libertar, sim, eu quero ir para esse lugar. Mas esse lugar que é da alma, é aonde eu vou me posicionar. Então, nós devemos conquistar com as nossas práticas, no relacionamento do dia a dia, não só na casa espírita, não só nesses momentos sublimes que a espiritualidade está aqui nos amparando e nós nos tornamos assim benévolos, bem leves, mas nós precisamos sair dali e levar isso conosco aí no dia a dia, né? No dia a dia das nossas vidas que vai ser. Então, e aí o que é caridade da doutrina espírita? E a gente costuma ouvir, eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi
de pessoas que não seguem a doutrina espírita dizer, mas o espírita só pensa em caridade. O espírita só fala em caridade. Eles dizem assim, e tem o direito, não tem problema nenhum, porque eles não conhecem o conceito de caridade e a extensão do que significa a caridade na doutrina espírita. Assim que eles tivessem o menor conhecimento da abrangência da caridade, não diriam mais isso. Mas nós sabemos, todo mundo tem seus estágios, os seus momentos, os momentos evolutivos. Então, a caridade na doutrina espírita está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos. É interessante que a gente diz, já decorou e já aprendeu, mas difícil é refletir para com todos, para com o meu inimigo, para aquele que não pensa como eu, para aquele que não frequenta a sociedade espírita. Então, às vezes a gente diz, né, benevolência para com todos e se arvora que já está sabendo, mas não paramos para refletir verdadeiramente benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Ela abrange, então, essas 3 dimensões. Então, a caridade não se restringe apenas a coisas materiais, mas em todas as relações que nós temos com os nossos semelhantes. Por isso que é abrangente. Por isso que o povo diz, né? O espírita só fala em caridade. Claro, porque a caridade é essencial e além de ser essencial, tem um universo inteiro para se pensar e para se praticar. Então é algo bem mais profundo. A caridade é, portanto, o resumo dos deveres morais que nós temos um com os outros, unindo o amor de Deus ao próximo, sendo indispensável ao progresso da alma. Nós precisamos ter isso em mente. Caridade como expressão do verdadeiro amor, como a doutrina coloca para nós. A codificação espírita entende, então, a caridade como o exercício do verdadeiro amor. Amor puro, incondicional, sem interesse em qualquer recompensa. Esse amor de fazer por fazer, de amar por amar. Então, e o campo da caridade é muito vasto. Ele compreende 2 grandes divisões, que é a caridade beneficente, ou a caridade material, como se diz, ou a caridade benevolente, ou a caridade moral. Melhor nós trabalharmos caridade moral, caridade material e moral. Fica mais fácil da gente entender. Então, compreendemos facilmente a primeira, caridade material, que naturalmente ela é proporcional aos recursos materiais de que dispõe a pessoa que vai fazer a caridade. Então, ela consulta o bolso, ela consulta lá a conta bancária, vê quanto eu disponho, quais são as minhas possibilidades de ajudar. Mas a segunda, a caridade moral, está ao alcance de todos. Todos podem praticar, todos no mundo podem praticar. Do mais pobre ao mais rico, do mais rico ao mais pobre, e não precisa olhar os bolsos. Olha que beleza, né? Não precisa se consultar a conta, nem as moedas, não precisa. Está aqui dentro. Então, compreende-se facilmente que uma está subordinada, né, à aquisição, ao poder aquisitivo das pessoas, e a outra livre para fazermos, dependendo apenas da nossa boa vontade em praticar, em se doar. E ela é um pouquinho mais difícil, às vezes nos explicam, né? Porque eu na caridade material, eu vou fazer uma limpeza no final do ano, eu tiro tanta coisa, não é? Mas a caridade moral, eu preciso atender aquele telefone daquela amiga que me ligou no horário que eu estou lá na cozinha e que eu estou atarefada com as minhas panelas. Mas aquela pessoa, ela precisa falar, ela precisa que aconteceu algo com ela e que ela precisa se acalmar falando. E eu preciso ter essa sensação, né, de caridade mesmo. Vou soltar o que eu estou fazendo. Isso é caridade moral. Quando eu vou dar de mim, quando eu vou dar do meu tempo, quando eu vou dar algo meu, eu vou parar tudo
para ouvi-la. Então, caridade como exercício da alma. A doutrina espírita ela é muito rica e ela vai nos falando, né? Então, em um sentido mais profundo do que nós podemos imaginar, a doutrina espírita nos ensina a caridade como exercício da alma, pois quem pratica a caridade coloca em movimento as forças da alma, como aquele exemplo que a gente fez, a força da alma, a nobreza da alma. Vou parar o que eu estou fazendo, vou atender a pessoa que está ligando, que está necessitada. Todos podem praticar, ricos e pobres, sábios, ignorantes, homens, mulheres, independente de crenças, independente de filiação religiosa. A importância da caridade é destacada em diversas passagens. A gente vê na literatura espírita, falando no Evangelho. Por exemplo, Paulo de Tarso, né? Destaca para nós o valor da caridade quando ele declara na primeira carta aos Coríntios, agora, portanto, ele diz, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Lá naquela primeira carta aos Coríntios, que ele diz o amor é benigno, então, acho que a gente conhece. Então, lá no finalzinho, ele vai dizer isso. Agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Dessas três coisas, a maior delas, porém, é a caridade. O Evangelho já está nos falando isso, né? Passando por cima da própria fé. A caridade é mais importante. Então, o que é preciso praticar para a verdadeira caridade? O que eu preciso praticar? Amar o próximo. Amar o próximo. Eu vou estar habilitada a praticar a caridade. Vejam, amando o próximo como a si mesmo, como manda, né? Eu não vou desejar mal ao próximo, porque eu não vou desejar mal a mim. Eu vou fazer todo o bem para o próximo, porque é o que eu quero para mim. Então, esse ensinamento é maravilhoso para a gente ter como referência nas nossas vidas. Amar o próximo como a si mesmo. Não é? Se nós gostamos de nós, vamos gostar do próximo. Desejamos que faça o bem para nós, vamos fazer para o próximo. Não vamos desejar o mal para o próximo, porque não vamos desejar para nós. Amar o próximo como a nós mesmos. Então, amar seu próximo é, pois, renunciar esse sentimento, todo esse sentimento de ódio, das animosidades, né? De rancor, de inveja, de ciúmes, de vingança, que às vezes é tão sórdido, tão mesquinho, essas ideias que nos chegam até nós, eu vou me vingar, eu vou dar o troco, sem a gente perceber que nós estamos nos nivelando com o agressor. Quando eu digo que eu vou dar o troco, às vezes eu posso estar numa posição até inferior com minhas ideias de vingança, e às vezes a gente não se toca nisso. Se eu já me ofendi com o agressor, aí eu vou me igualar a ele, vou ficar no mesmo nível e posso até me rebaixar. Então, perdoar os inimigos, devolver o bem com o mal, dar a outra face, todos esses ensinamentos de Jesus. Mas não é ensinamentos para a gente aprender, falar bonito, é para o dia a dia, é para a vivência. E então, amar o próximo como a si mesmo, condição para a caridade. Caminho para a caridade. Boa vontade em praticar, porque se eu não tiver boa vontade, eu vou ficar num lugar. É a mesma coisa que um carro bonito, novo, mas se não tiver combustível, não vai sair do lugar. Se eu não tiver vontade de praticar a caridade, eu vou ficar só na teoria, só pensando, mas sem a prática. Então, ela também não se limita a momentos de grande calamidade. Às vezes nós somos
convidados à prática da caridade nesses momentos de grande calamidade. Não é verdade? A imprensa nos chama e nós nos sentimos na obrigação de fazer aquele atendimento. Tudo bem, maravilhoso, porque são as primeiras manifestações da caridade na pessoa. Precisou acontecer aquela catástrofe, aquela enchente, para que aquelas pessoas despertassem para o potencial de amor que trazem no seu coração. Então, isso é o começo, mas não é apenas isso. Nós não precisamos que a imprensa nos chame a atenção para a caridade. Não precisa, porque o sofrimento nos rodeia a todos os lugares. Há sofrimento a ser atendido, há pessoas necessitadas. Então não precisa que a imprensa chame o momento de fazer a caridade. É importante? É, claro, é o começo, né? É o despertamento do potencial de amor que existe aqui dentro, do potencial de amor que pode não necessariamente ter um lugar marcado para fazer a caridade e não necessariamente uma circunstância que me leve a praticar a caridade, mas no dia a dia. Então, boa vontade de praticar a caridade. E ela se dá, então, na nossa vida de relação. E todos nós temos algo de bom em nós a doar. Só precisamos um pouco de boa vontade para que a gente, então, possa agir. Como sendo movimento da alma que nós dissemos, né? Independe de quem nós somos e a que religião pertencemos. Novamente, a gente está trazendo essas ideias que a doutrina espírita coloca, questões universais. Como nos lembra Chico, ele vai nos dizer, né? Não é a condição religiosa que torna o homem caridoso, mas é a sua condição moral. É esse que torna o homem caridoso. Não basta frequentar uma casa espírita, não basta frequentar a igreja, não basta conhecer as leis divinas. Não precisa colocar tudo isso em prática, baseado no amor divino. Ter conhecimento espiritual não faz do indivíduo caridoso. Não faz o indivíduo caridoso o conhecimento espiritual. Por exemplo, eu já li todas as obras de Kardec. Eu sei as questões do Livro dos Espíritos, eu sei, eu já li tudo. Mas aí vem a pergunta: e o que fizeste com este conhecimento? Esse conhecimento te transformou em uma pessoa melhor? Esse conhecimento te levou ao Pai, te elevou espiritualmente? Então não basta. Vejam, uma linda árvore frondosa, se não tiver frutos saudáveis, de pouco ela vale, pouca importância ela tem. Então não é o conhecimento, é o que se faz com o conhecimento, como ele chega em nós. De nada adianta crer se nossas crenças não nos levam a nos melhorar, a nos transformar, fazer de nós outras pessoas, né? Não nos tornando melhor para o mundo, melhor para a relação, melhor para a sociedade. Agora, por que essa insistência em amar? Todo o Evangelho é amor, é preciso amar. Amar é a solução para o que amar. Porque não há no único espírito, nesse universo infinito, que seja feliz sem amar. Então, amar é a nossa destinação. Fomos criados por Deus por amor e para amar. E por que sofremos? Sofremos porque nós afastamos da nossa natureza. Nos afastamos da nossa natureza, que é de amor, aí nós precisamos retornar. Nós vamos sofrer porque estamos afastados. E aí, quando a gente faz a caridade, sente que foi útil a alguém, sente que sem ter feito aquilo, a pessoa talvez não tivesse conseguido este melhoramento. A alma experimenta um júbilo,
um prazer, uma alegria que não tem como aqui na Terra a gente fazer uma comparação. Todos nós que praticamos a caridade, o bem, nós sentimos essa felicidade. Isso é o quê? É o encontro com a nossa própria natureza, porque nós somos criaturas criadas por amor e para amar. Então é por isso a insistência. Não há ninguém feliz sem amar. E somente a fé também não basta. Não basta só ter fé. Somente a fé também não é sinônimo de caridade. Não é. Pois sem obras é morta. Lembra, é Tiago, né? Tiago, a epístola segunda, fé sem obra é morta. Por mais que a gente tenha confiança em Deus e em nossas próprias ações, nada seremos se não tivermos caridade. Lembremos da colocação de Paulo, né? Quando fez essa afirmação. E ele faz outra aqui. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios da ciência, e ainda que tivesse toda a fé do mundo capaz de transportar os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Novamente, a importância da caridade. Então, se nós não nos ajudarmos praticando aquilo que cremos, colocando em prática através dos bons exemplos, das nossas atitudes, qual a vantagem só de possuir a fé? Sem obras. Não tem sentido. Não tem sentido. Então, indo em direção ao outro, é que nós vamos caminhar para Deus. Indo em direção ao necessitado, nós caminhamos para Deus. Todas as vezes, está lá em Mateus, todas as vezes que fizestes a um desses pequeninos, meus irmãos, assim a mim fizeste. Está lá. Demonstre então seu amor a Deus, auxiliando os pequeninos, auxiliando os necessitados. É isso que nos está chamando. Ao nos colocar como ouvintes, já estamos muito fazendo ao outro. Porque ouvir é caridade. E Chico Xavier nos diz sobre isso. Aprenda a ouvir para atender aquele que lhes busca um auxílio. Escutar para socorrer é uma arte valiosa. Muitos corações angustiados se recompõem quando explicam suas dores a um coração compadecido. Aquele que deu ouvido para ouvir e a pessoa falou. Silêncio feito de entendimento significa participação cristã na dor alheia, na agonia alheia. Então, Chico nos diz, seja aquele coração que escuta, seja aquele coração que acolhe. Ao nos colocarmos como aquele que fala as palavras de fé, estamos também fazendo muito ao outro. Falar também é caridade. Sim, é caridade. Quando a gente fala de Jesus, quando a gente encontra o outro em desalento, em agonia, e o outro desabafa, né? E nós falamos de esperança, nós falamos em dias melhores, nós falamos que Jesus não abandona ninguém, que está ao seu lado, onde a gente afirma o outro através do Evangelho, as promessas de Cristo. Isso é caridade, caridade moral. Porque a gente divide com o outro o melhor, o único e verdadeiro remédio da alma. Porque Cristo é o médico, o verdadeiro médico das almas aflitas. O verdadeiro remédio é o seu Evangelho. E esse remédio não se encontra nas farmácias, mas sim na farmácia do coração, daqueles tocados por compaixão que leva a agir e assistir o próximo. Então, palavras ditas com amor vai pacificando os corações, vai trazendo outras vibrações,
E tudo então vai se harmonizando. Olha as palavras e o poder das palavras e a caridade que nós podemos fazer. Então, ficar calado diante daquele agressor, né, que nos agride de forma impetuosa, de forma arrogante, e nós não reagimos, não respondemos com nobreza de alma, não é porque estamos com medo ou covardia, não respondemos por nobreza de alma, porque entendemos que naquele momento é necessário calar. É a caridade do silêncio, para que aquele conflito não tome proporções maiores e venha trazer consequências graves para eles. Também é caridade. Então, tudo é caridade, nos mínimos detalhes, nas mínimas situações. Não precisa ter hora marcada e nem lugar. Podemos praticar a caridade nas pequenas coisas da nossa vida diária, porque ela existe nas mínimas particularidades, mais a caridade moral que estamos falando. Então, todas as vossas coisas sejam feitas com amor, nos diz Paulo, também na primeira carta aos Coríntios. Então, é claro, todas as coisas para ser caridade precisam passar pelo amor. Então, a gente começa esse processo da caridade caminhando no exercício de olhar o próximo com amor. Tudo é amor. Faça com amor. Não é que a caminhada conosco. Dessa forma, nós vamos nos convertendo no homem de bem. O homem de bem que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz ali, nos explicando. Então, observemos agora então, o entrelaçamento entre esses dois conceitos que nós vimos separadamente para que a gente possa entender melhor. E agora, então, os entrelaçamentos no Espiritismo, essa relação, amarração, transformação, de transformação. A salvação começa, transforma, né? A salvação de um conceito teológico, conceito aquele do céu e do inferno, para um processo de regeneração íntima, de aperfeiçoamento, de libertação das nossas imperfeições, da purificação de nós mesmos, com esse amor incondicional, através desse amor incondicional. Olha a amarração. Pelo simples fato de caminhar em direção ao outro para ajudar na solução dos seus problemas, dizendo: eu estou aqui, eu estou com você, eu estou ao seu lado. Muitas vezes, os nossos próprios problemas, eles são resolvidos. Porque a mesma luz que nós acendemos ao próximo, nós acendemos a nós mesmos. Então, a gente vê sempre esse entrelaçamento existente entre caridade e salvação. E mais a questão que Pedro nos coloca, né, no capítulo 4, versículo 8, o amor cobre multidão de pecados, que é o amor. A caridade em ação, a caridade e a salvação. Vai amortecendo nossas dívidas, nós vamos nos libertando das nossas imperfeições e vamos alcançando, então, a salvação. Caridade e salvação, entrelaçados, conduzem a humanidade aos seus gloriosos destinos, onde cada um de nós fará a nossa parte, a parte que nos cabe. Muito obrigada a todos e que Jesus continue nos alimentando e nos dando coragem e força para seguir nessa caminhada. Que assim seja.